Alagoas e o Acre não se desgruda mais. Olá! Tá me ouvindo? Muito bem. Tudo Boa bom, noite para vocês pastor? de fora, boa tarde para os acrianos ainda, finalzinho de Isso. tarde. Gente, boa tarde para o povo do Acre, viu? Boa tarde aí para vocês, né? Ainda tá solzão, não tá um solzão aí, Cleide? Aqui tá, hoje tá um friozinho bom. Choveu, aí tá aquele Que tempo friozinho boa. bom, tá gostoso o tempo. Oh, que bom, né? E nós estamos aqui no inverno, certo? Aí quando chega essa hora, aqui já é 19 horas, né? E esses dias só tem chovido mesmo. Mas graças a Deus, isso mostra que eu não reclamo não, né? Porque mostra que a gente vai ter safra no próximo ano, né? Que Que bom, é. precisa nós precisamos das estações, São né? necessárias, Nós, né? exatamente, nós necessitamos. Pessoal, essa é a pastora Cleide, certo? Cleide Rogério, pastor, eu acredito que vai entrar, ou já entrou, pastor, o seu esposo, Otávio, pastor Otávio, né? Eu não sei se ele já entrou. Gente, olha, eu conheço eles do Acre, tenho um carinho imenso, um respeito muito grande. Eles têm um ministério lindo, assim, abençoado, né? São pessoas extremamente dedicadas ao Senhor, né? Eles são comprometidos com Deus, né? Comprometidos com o ministério. E eu fico muito honrada em poder bater esse papo com a pastora Cleide, Nossa, eu né? que me sinto honrada, Cláudia. Quanto tempo a gente não se falava, né? Depois que você deixou aqui o Acre, né? Você nos deixou, você nos abandonou, a gente nunca mais tinha tido um bate-papo legal, conversado. Eu amo ver suas ministrações, suas palavras, suas palestras, amo ver. E aí a gente sente sua falta aqui. Oh, coisa boa. Olha, eu só escuto essas coisas boas. Olha, mas o que vem de acriano para cá vem um bocado, viu? E toda vez Muito. eu já fiz o convite para você. É, E eu sempre os vejo, né? Eu também sinto muita saudade, mas acredito sinceramente que no finalzinho de agosto estarei por aí. Minha netinha vai nascer, né? oh, pensa. Luísa vai nascer, né? E eu preciso estar nesse momento tão especial das nossas vidas, né? Para receber Luísa, Com né? certeza. Está do lado da minha filha aí, da minha filha Juliana, certo? Mas, ô Cleide, eu gostaria, Cleice, que você pudesse se apresentar para as pessoas aqui, né? As pessoas que não conhecem a pastora Cleice. Gente, por favor, Cleice, fique à vontade. Amém. Bom, sou a pastora Cleice, esposa do pastor Otávio Rogério. Somos pastores aqui na Quadrangular, daqui do Conjunto Oscar Passos, já tem mais ou menos 12 anos. Estamos nesse ministério só aqui nesse bairro, mas já tivemos pastoreando em outra igreja, mais um tempinho. E sou mãe de de dois príncipes e uma princesa, né? Aham. Também sou conselheira credenciada pela IFOL, que é uma escola de cura e libertação do pastor Cote. Sou conselheira, faço parte da equipe aqui do estado com o pastor André Ricardo, né? Fazemos uma parte dessa equipe, eu e meu marido, onde nós estamos aplicando EIFOL, clínicas, aplicando muito seminário nessa área de cura e libertação, né? O pastor André Ricardo tem montado uma equipe muito boa aqui e tem Uhum. desbravado o estado, né? Nós temos visitado alguns municípios onde era muito difícil, né, chegar a esse tipo de ministrações, de assuntos sobre cura. Ainda era muito tabu, as pessoas não tinham realmente o verdadeiro entendimento do que é uma cura da alma, do que é uma libertação da alma, né?
Então, essa ferramenta tem chegado a esses municípios e eu sou muito grata a Deus que eu faço parte dessa equipe maravilhosa, né? Onde também Oh, eu sou uma pessoa que eu fui alcançada, né? Antes de começar a trabalhar, eu fui ministrada, eu fui somos curada, alcançados. eu É, entendi a minha história, né? E curada e liberta exatamente. de muitos cativeiros, para a glória de Deus. Então, fico muito feliz. Para quem não. Eu sou de Rio Branco, no Acre, né? Para quem não me conhece aí, que é de fora, aí de Maceió, de outro lugar do Brasil, que essa mulher abençoada aí, ela é muito conhecida. Oh, Então, meu sou aqui Deus. de Rio Branco, no Acre. Uns dizem assim que é o final do mundo, o final do Brasil. Eu digo que é o início, é o comecinho. E eu fico muito feliz de estar aqui com vocês esta noite, né, para a gente bater um papo com essa preciosa mulher de Deus. Oh, que bênção, né? Olha, você falou, esses dias eu conversei, inclusive, com o pastor André Ricardo, por telefone, né? Conversei, não, essa semana não, né? Está começando agora, eu acho que foi a outra, que ele estava em São Paulo, né? Ele estava Sim, em São Paulo, né? E nós conversamos um bocadinho, né? Então, quer dizer, isso é bom demais, sabe? Eu gosto desse contato, né? Do contato com pessoas que estão cada vez mais trazendo esse trabalho, né? Como eu disse no início, eu disse, gente, nós não podemos ficar nesse evangelho raso, nós precisamos nos aprofundar, né? Tem verdade. gente que diz assim, né, Cleice? Não, não fala sobre essas coisas que isso chega a dar medo. Quando fala, não nem toca nisso. Medo de quê? Né? Então, quer dizer, eu acredito que Deus tem levantado como pastor Cote, que eu tenho assim uma admiração, meu Nossa, ele Deus é do um céu, assim, sabe? homem de Deus impressionante. Imensa, meu Deus do céu, né? Eu tenho admiração pela pastora Tânia Teresa, você também já Muito. fez o Fiz um seu, curso também com né? ela, Sil. Como pastora Tânia. Então, quer dizer, essas pessoas, eu digo que foram os desbravadores, né? E agora nós Sim, precisamos multiplicar, né? Multiplicar, nós precisamos disseminar para multiplicar, não é verdade? E é o que é vocês verdade. estão fazendo aí, e é o que eu estou aqui em Alagoas, né? Vamos lá, vamos ver como é que vai ser aqui em Alagoas. Depois a gente conversa sobre isso, tá Meu certo? Deus. Com certeza isso aí vai ser invadido por essa Oh, meu ferramenta Deus do maravilhosa aí de céu. cura e libertação, esse trabalho lindo que você está Amém, fazendo, amém, né, para a glória de amém, Deus. amém, amém. Mas, Cleice, libertação do passado, vamos direto ao tema, né? Uhum. Libertação do passado e cura interior. Geralmente, as pessoas, quando falam assim, em libertação, eu costumo mencionar para elas, eu não sei como você menciona, eu não sei como você trabalha, mas é bom essa troca, né? Porque essa troca me enriquece, enriquece você e enriquece aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, né? As Sim, pessoas que chegam precisam saber que tudo fica registrado na memória. Tudo que é sim. bom e tudo que é ruim vai ficar lá registrado, né? É. Então, tudo isso aí, se está registrado, principalmente aquilo que é ruim, vai causar danos? Vai causar. Às vezes tem pessoas que chegam para a gente e dizem assim, eu estou falando das emoções. As emoções é uma Uhum. coisa, a alma é uma coisa, o espírito é outra. Depois a gente Sim, fala, né? Então, algumas pessoas chegam assim e dizem, olha, é assim, eu sinto uma dor tão grande, é uma tristeza, é uma angústia que eu não sei de onde vem. Eu não sei de onde vem, né? E aí, quando a gente começa a se aprofundar um pouquinho, porque nós temos de ir à causa, nós não podemos ficar ali apenas olhar para elas, fazer uma para os oração e dizer, sintomas, você né? vai estar. Os sintomas, não, 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 eu já estou vendo ali, mas eu preciso ir à causa.
Eu Sim. preciso saber, né, o que originou tudo aquilo ali, né? Por quê? Porque quando essa pessoa chega à causa, nós chegamos então, né, a ver que ela atingiu a libertação, ela foi curada. Por quê? Porque ela falou, ela começou a colocar para fora, né? Agora é lógico, Cleice, nós não podemos, é uma coisa que eu peço muito às pessoas, muito mesmo. Eu sei que você é uma mulher muito responsável, e eu não trabalho com ninguém irresponsável, né? Nós, quando eu digo assim, olha, você precisa falar, independente se é um profissional, independente se é um pastor, independente de, contanto que seja alguém responsável, comprometido, sabe? Uma pessoa ética, uma pessoa que de fato vai te ouvir e vai te direcionar, né? E vai ouvir você e aquilo ali não vai sair espalhando, né? Aí já cria um outro mal, já cria um outro problema, não é verdade? Né? Então, É, eu peço muito isso. E o que eu percebo é que quando isso acontece, né, na alma humana, que são os nossos pensamentos, a alma, as pessoas confundem muito isso, mas a alma, gente, são os nossos pensamentos. Quando eles estão aflitos, quando eles estão perturbados, perturba tudo, perturba tudo. Por mais que a gente queira usar uma maquiagem, né, Cleice? Por é mais que a gente verdade. bote um salto, por mais que a gente fique bonitinha, né? Mas dentro de nós está tudo machucado, está Sim, tudo muito machucado. E chega uma hora que aquele machucado ele vai sair de alguma maneira. de alguma maneira. O Vai que é que você, externalizar o de que é que alguma você forma. diz? O que é que você diz sobre isso aí? É, Cláudia, eu costumo, quando chegam as pessoas pedindo aconselhamento, tanto em gabinete pastoral quanto é, atendimentos, né, de aconselhamentos no padrão EIFOL, eu gosto de citar, né, a palavra que está em João 8,32, diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. A gente sempre prega, a gente sempre conhece a verdade é a palavra. Sim, tem a palavra de Deus, eu não tenho o que falar sobre ela, é a verdade, ponto. Né? É a verdade a respeito daquilo que Deus, do que Deus é para nós, de quem é Deus, né? E do que Ele tem para nós aqui, para nos orientarmos. Mas também é a verdade acerca de nós, da nossa história. Qual que é a verdade sobre mim? Quem que eu sou? De onde que eu vim? Né? Aí as pessoas chegam querendo resolver sintomas. Ah, eu estou sofrendo de ansiedade, estou com depressão, tentei suicídio, eu estou angustiada, eu estou com síndrome do pânico. Isso tudo aí é sintoma de algo, né, que está externalizando algo que aconteceu lá atrás. Então, nós precisamos, né, você como psicóloga sabe melhor, né, a anamnese, a anamnese, né, que fala quando vai sentar Eu com o nem lembro psicólogo, mais, porque eu nem atuo mais usando a psicologia, né? Mas aí a não, gente não, faz uma investigação, né, uma sobre a história investigação, da é verdade. pessoa, para ouvir o que foi que ela passou, como foi até a gestação dela, porque muita coisa está ligada lá e a pessoa não sabe, como que era o histórico dos seus antepassados. E aí a gente leva a pessoa a falar, né? Eu digo, conte, o que, que você está sentindo? O que, que você está. Você quer falar sobre isso? Mas, infelizmente, muitos chegam e não querem falar sobre a causa, a dor, o trauma, a ferida. Querem que resolva aquilo que eles estão vivendo hoje, né? A angústia, a depressão. Querem que a gente chegue com um estalar de dedos, uma palavra, faça uma oração e Ore por tudo se mim, resolve. ore por mim. Exatamente. E quanto que nós temos que responsabilizar a pessoa sobre o comportamento dela, sobre as decisões dela, né? E nós temos que ressignificar a história dela, dar um novo sentido daquilo que aconteceu no passado. Ela não precisa, não tem a obrigação de viver hoje. Hoje, ela tem Verdade, que resolver o passado.
né? Só que muitas pessoas, infelizmente, Cláudia, preferem ficar lambendo suas feridas, né? Lambendo suas feridas. Do que resolver, do que encarar, do que Isso. ter que trazer à luz. Não é que a gente volte ao passado. A gente pede ao Espírito Santo para trazer a luz, para trazer à frente aquele problema, para que a gente enfrente ele, para que a gente confronte, para que a gente resolva. Né? Tem um ponto final. Não, o meu passado não vai mais, aquilo de ruim que aconteceu não vai mais ditar o meu presente, consequentemente um futuro. Mas tem gente que, infelizmente, não quer isso, Cláudia. Não quer encarar, não quer resolver. Não quer né? encarar. Não quer se encarar. Sim. Né? Não quer conhecer a sua história. Não quer conhecer a sua história. Né? Por quê? Porque tem vergonha, está com vergonha, Sim. ou não quer mexer naquela ferida. É como se diz assim, não deixa quieto, porque já passou. Não passou. Já doeu demais, né? Não quero. E até é até compreensível, né, Cláudia? Porque Isso. você mexer em algo que te causou um sofrimento tão grande, você ter que tocar naquele assunto de novo, não é fácil. Não é fácil. Naquilo que te causou dor, naquilo que te causa desconforto. A ferida, quando ela não dói, ela causa um desconforto. Né? E aquilo fica incomodando ao ponto que vai chegar um dia e vai dizer assim, não preciso me livrar disso. Mas até chegar esse dia, a pessoa fica ali patinando, paralisada, tudo, os seus sonhos, os seus projetos. Volta no deserto. Isso, exatamente. É compreensível isso. Sabe, Cláudia, eu lembro que quando foi para eu decidir buscar a minha cura, entender o porquê que eu sentia eu tinha alguns pensamentos, eu tinha alguns comportamentos que nem eu mesma entendia. E eu tinha cada conflito na minha mente que eu dizia assim, meu Deus, eu sou crente, eu sou pastora, eu cuido de almas, e por que eu me sinto assim? Por que eu ajo dessa forma? Por que eu me comporto dessa forma? Eu não entendo. Então, eu entrei numa crise. Eu lembro que eu fui para o Silk da pastora Tânia Tereza, eu fui lá disposta a tudo ou nada, sabe? E quando ela tocou no assunto lá sobre, que é um dos assuntos que muita gente foge, que muita gente esconde, que muita gente não quer tocar no assunto, um dos assuntos foi sobre abuso sexual, né? Quando ela começou a falar e contar a história dela, o testemunho dela, meu Deus, é muito forte, né? E ela dando a aula e falando um pouco do testemunho dela, me veio a lembrança de tudo que eu passei, que eu não lembrava. Os abusos que eu passei. Então eu disse, agora eu entendo. Agora eu entendo por que eu me comporto dessa maneira. Porque está ligada ao abuso na minha infância e adolescência, que a minha mente, para não ficar sofrendo, ela fez o favor de colocar num baú, fechar a porta, né? A ferida lá. É um mecanismo de defesa, guardar para eu não ficar, né? Só que, de forma inconsciente, ela estava assim, aparecendo, né? Com comportamentos, com medos, inseguranças. Meu casamento não era a relação íntima não era plena, tinha problemas, eu não entendia. E aí, quando eu descobri que eu entendi a aula, eu disse, não, eu não saio daqui sem antes resolver isso, eu não quero nem saber. Tinha 300 pessoas. Essa é a minha bênção. Meu Deus, igual Jacó, sabe? E tinha 300 pessoas, Cláudia, dentro daquele auditório. Eu digo, eu não quero nem saber quem que vai ser, que se vão falar, o que vão pensar. Eu quero me libertar disso. Sabe, eu puxei a mão lá do pastor que estava lá na equipe da pastora Tânia. Eu disse, olha, eu nem lhe conheço, mas eu preciso sair daqui. Eu estou vendo flashes, vinha flashes, sabe? Vinha flashes, o Espírito Santo foi trazendo a memória assim de uma forma. Eu digo, se eu não sair daqui, olha que eu vou sair daqui surtada, se eu não resolver isso.
E aí ele sentou com todo carinho e perguntou se eu queria realmente perdoar, que é a base, né, Cláudia? É verdade. É a base da cura, de É a qualquer cura base e, da e cura. libertação. Então, e Isso. foi perguntando e foi conversando comigo, e eu fui abrindo tudo, tudo. Digo que eu vinha lembrando, eu vou falando, eu não quero saber mais, guardar isso para quê? Então, Carregar, não é? É como se você estivesse carregando um peso e quando você tira, você se sente leve. meu Não sei Deus, você se não foi essa sabe. sensação que você já teve, porque foi essa Tive. minha sensação, né? De Exato. leveza. Leveza total, você carregar aquele fardo. É um fardo que vai te esgotando dia após dia, você não sabe como lidar com aquilo, não sabe por que está carregando aquilo, você não sabe, você não entende os seus comportamentos, atitudes de hoje. Poxa, eu sou uma mulher adulta, eu sou um homem adulto, e por que eu ajo dessa forma? Porque você tem um problema sério lá atrás, um trauma, né? Que É precisa ser verdade, resolvido. é E eu verdade. tinha muito problema com meu pai também, Cláudia, então eu tive que tratar tudo isso, sabe? E Uhum. ressignificar na minha vida que eu não sou mais aquela criança, Isso, né? Hoje eu sou uma mulher, eu não sou mais a Cleice, criança que foi abusada criança, isso. sexualmente, que foi abusada pelo pai de forma autoritária, né? Abuso de autoridade, foi ele não cumpriu de forma excelente o papel de pai. Eu não sou mais aquela menina, então hoje eu sou uma Cleice mulher. Uma mulher. E aí a gente precisa entender isso e nós tentamos, né, levar, eu tento levar para a pessoa que eu atendo, que eu converso, que eu aconselho isso, quando se Isso, trata de questões do passado, né? é Questões do verdade. passado. Verdade. Olha, você sabe, Cleice, eu costumo dizer que Deus, ele me fez psicóloga para compreender não apenas a mente ou o comportamento humano, porque a psicologia só vai até aí, né? Mas Sim, ele me sim. fez psicóloga porque ele queria mais. Ele queria que eu mergulhasse no espírito, sabe? Que eu entendesse a parte espiritual, né, do ser humano, entendeu? E isso eu só vim compreender, eu só vim achar essa Cláudia de verdade quando eu fui para o Acre. Então, minha ida para o Acre não foi à toa. Ela não foi de forma alguma, porque foi justamente aí que eu tive o encontro com Deus, Glória a né? Eu Deus. já era convertida, a minha família se converteu todos depois que eu me converti. Graças ao Senhor, Aleluia. foi um a um, porque nós pertencíamos a uma outra religião. Eu conto tudo isso no livro, né? No meu Uhum. testemunho. Mas quando eu chego, eu olhava e sentia aquele vazio dentro de mim, porque eu sei que eu carregava muitas feridas, muitas coisas dentro de mim. E foi justamente no Acre, né? Primeiro nos encontros com Deus, né? Primeiro nos encontros com Deus, que eu tive o privilégio de ser ministrada ali com o pastor Daniel Batistella, Uma sabe? bênção. Fui sendo ministrada pela esposa dele, né? E depois aí veio a pastora Tânia com o Silk, né? E depois do Silk eu fiquei sendo acompanhada com a pastora Aparecida, que hoje já está aposentada, voltaram tudinho com o pastor Eli, estão em Minas. E aí, quando você fala assim, olha, quando eu voltei à infância, quando eu voltei, né? Eu voltei aquilo ali para mim, né, de saber e de ver de onde eu vim, né? Eu não passei, como muitas pessoas dizem, eu passei muitas necessidades. Não, não passei necessidade, mas eu sofri abusos, muitos abusos, né? Tantos abusos que a revolta, eu me tornei uma menina extremamente revoltada. Eu era extremamente revoltada. Eu era daquela armada, sabe? Eu vivia armada, assim, pronta. Se você viesse com uma pedra, eu já estava com 10, já tinha lançado as 10 em você, né?
Então, eu precisava compreender o motivo daquilo tudo, né? Eu precisava fazer todo aquele mapeamento onde eu vi o quê? Eu vi que eu vim de uma família onde o meu pai ele fabricava bebida, né? Ele tinha uma indústria de bebidas, né? De álcool, onde ele era enfim, da maçonaria e vinha tantas coisas. Minha mãe, da parte mística, não é? Vinha, recebia espírito, sabe? Eu presenciei, escondida, mas presenciei, né? Então, esse era o meio, né? Não nos faltava, entenda, financeiramente Sim. nada, né? Mas, assim, aquele afeto, aquele cuidado, né? Tanto é que, quando eu falei para minha mãe dos abusos que eu estava sofrendo, a minha mãe quase me mata, né? Ela quase me mata, né? Disse que eu calasse a boca, né? Porque senão a Caramba. coisa iria ficar pior, Foi colocado uma né? mordaça, né, Cláudia? Uma mordaça. Então, quer dizer, aquela Cláudia, aquela menina ali, realmente eu fiquei desse jeito, né? E eu era altamente agressiva, porque, olha, a criança, gente, a criança é assim. Pais, preste atenção aos filhos. Preste atenção aos filhos. Ou o filho, quando está sofrendo algum abuso, ou ele vai ficar muito quietinho, ou ele vai ficar revoltado demais. Porque criança não foi feita para ficar muito quietinha e isolada. Criança, ela é vida. Criança é alegria. Criança brinca, né? E nem aquela revolta, aquela agressão. Por que aquela agressão? Eu era extremamente agressiva, né? Quando eu digo extremamente, era extremamente mesmo, né? E não acontecia coisas piores, porque como meu pai também era político, então existia uma proteção, não, ninguém mexe com ela, porque ela é filha, né? Então, quer dizer, quando tudo isso eu trouxe, quando tudo isso eu fui trazendo para a minha realidade ali, eu fui me deparando. Eu lembro que no dia eu vomitei tanto, mas eu vomitei Nossa. tanto, Cleice, eu vomitei tanto, sabe? Tanto, mas tanto que eu tive assim, eu tirei a tarde todinha, noite, porque você sabe perfeitamente, você estava no ar, você sabe que eu era uma pessoa que eu trabalhava de manhã até, até muitas vezes 1 hora eu estava lá atendendo, entendeu? Então eu desmarquei tudo, porque naquele dia eu não, aquele era meu momento, aquilo era eu precisava me refazer, né? Mas só que depois que tudo isso passou a acontecer em minha vida, eu comecei a sentir uma leveza em meu coração, né? Porque eu comecei a perdoar, porque eu conto, não tem para onde fugir. Não tem receita. Não tem, gente, é É perdoar e perdão, ou perdoar. você decide perdoar tudo que aconteceu, as pessoas, né? Se Ou, perdoar também, que é algo exato, muito e se difícil, né? perdoar, se Se perdoar. perdoar, ou então você não consegue dar um passo de mudança na sua vida. O ciclo não para, Exatamente, não encerra. exatamente. E ao mesmo tempo, eu ficava olhando assim para mim e dizia, mas, Senhor, antes disso tudo, né? Antes da minha libertação, antes da minha cura, né? Eu ficava olhando e dizia, mas, Senhor, eu não consigo compreender. Tanta gente está aí, olha, tá, eu evangelizo e eles estão aí te seguindo. A própria família, que todas pertenciam, saíram todos e todos começaram. Está entendendo? Meu pai me chamou uma Uhum, vez de meu José. Aquilo nunca uhum. saiu da minha cabeça, né? Meu José, né? E aquilo ficava, era lindo dentro de mim, meu José, eu ficava refletindo, né? Meu José. Mas eu queria que Deus me explicasse melhor tudo. Por que meu José e por que eu sofro tanto? Né? Então, depois que eu passei por esse processo, né, é tão interessante que o meu esposo chegou para mim e disse assim: antes de passar pelo processo, eu contei muitas coisas. Antes de casar com meu esposo, eu contei muitas coisas para o meu esposo.
Aí ele olhou para mim e disse: agora é que eu te amo mais. Oh, E que agora é que eu lindo. vou cuidar mais de você. Né? E quando, porque ele também participou do circo, ele participou de tudo isso, É né? tão bom E quando o casal participa, né, junto. meu Deus do céu! E quando ele participou de tudo isso, né? Então ele sabia o quanto eu necessitava, sabe? É por isso que eu digo que ele é meu pastor, ele é meu amigo, ele é aquele que cuida de mim, sabe? É ele, né? Aquela pessoa que Deus colocou realmente em minha vida, esse acriana, essa joia acriana. Eu digo, não, não vou Glória a atrás de Deus. joia acriana, não, porque aqui tinha lá, eu trouxe. Ah, Sabe? Mas vindo para cá, Cleice, vindo para cá, existe pessoas com memórias feridas, né? Eu queria que a gente entrasse aqui na cura interior, né? Ou seja, nos traumas que nos aprisionam espiritualmente. Como é que você vê isso aí, esses traumas, né, que nos aprisionam espiritualmente? Inclusive, nós duas estávamos trocando nossas mensagens hoje, né? uhum, E o que eu lembrei foi de Jesus Cristo, né? Quando ele curou aquela mulher, quando ela estava no templo, Jesus estava ministrando e ele chamou filha de Abraão, né? E ele curou uma mulher que estava encurvada já há durante 18 18 anos. anos. Como é que você vê isso aí para poder a gente trazer e fazer uma aplicação no nosso momento, na nossa atualidade? Cláudia, antes de entrar nesse ponto, você falou algo sobre, um pouquinho aí eu quero comentar, da tua história sobre a rebeldia, né, que você ficou, você entrou em rebelião. E é bom, até o pastor Otávio citou aí, eu estava aqui só Eu vi também. guardando, né? Ele comentou assim que o abuso sexual ele levou para a passividade ou para a rebelião. Enquanto você foi para a rebelião, eu fui para a passividade. Né? Então, isso é algo que às vezes, as pessoas que estão nos assistindo, elas podem dizer, mas eu não fui rebelde, eu fui abusada também, passei por esse problema, né? E alguns mais trágicos, e eu fui para a passividade, eu não fui rebelde, porque tem esses dois extremos, né? Então, esses dois extremos têm que ser tratados, tanto a passividade quanto a rebelião. E Sim, quanto a essa sim. questão de cura interior, de crentes receber cura interior, Cláudia, dentro da igreja está cheia de pessoas feridas, de pastores, bispos, apóstolos, independente da nomenclatura e do cargo que exerça, da função que esteja exercendo, estão todos, tem muitos, não todos, mas tem muitos feridos Muitos que precisam precisam. de cura, precisam buscar, eles precisam buscar a cura. Assim como eu fui buscar, assim como você foi buscar, né? Nós precisamos reconhecer que precisamos de cura, que precisamos de ajuda, que precisamos de um socorro. Assim como essa mulher, né, que você citou sobre a mulher curvada, há 18 anos ela é crente, filha de Abraão. Crente, filha de Abraão. Tinha as Isso. promessas de Deus, ela era crente, Sim, já tinha sim. feito de tudo para ser curada. Imagine aí, né? Porque, uma vez estudando um pouquinho, ela tinha posses para poder, ela já tinha investido Exato. tudo para buscar uma cura dessa enfermidade, né? E menos de conhecer sua história, de conhecer o que lhe causou tudo aquilo, porque quando nós temos um problema com o passado que não é resolvido, pecados ocultos, porque muita gente peca, faz tudo contra os princípios, contra a palavra de Deus, contra os princípios da família, tudo, aí joga para debaixo do tapete. Pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo tudo. O diabo também vê. É E verdade. aí é uma carta de crédito que a gente tem, que a gente coloca nas mãos do inimigo das nossas almas. É E aí, verdade. aí quando a pessoa peca, mesmo que ela não. Ela diz, não, eu não carreguei culpa, não me arrependo. Mas ela tem sim
um sentimento de culpa, porque ela sabe, principalmente quando é crente, né? Eu sei que eu pequei. Eu sei Eu que sei que eu Deus está pequei. que Deus está triste comigo. Eu sei que eu fiz feio, que eu estou fazendo feio, mas não tem coragem de encarar, de De encarar. confessar, né? De confessar Uhum. o seu problema, o seu pecado e resolver ele. Não tem. Isso. Aí a igreja de Cristo, as igrejas está ferida, ela está precisando de socorro, Só que ninguém pode impor, né, Cláudia? A Não. pessoa tem que querer, ela tem que buscar, Isso. né? Isso. E aí, quando ela busca, ela vai com todo o coração quebrantado, arrependido. O que é necessário fazer? Qual que é o caminho das pedras? Me diga por onde que eu devo caminhar agora, né? Me mostra qual a luz aí. Que está acontecendo na minha vida? Por que eu estou nesse ciclo que se repete, que eu não consigo me libertar, não consigo ser curada, e aí estou repetindo, Sim. vive naquela inconstância, estou bem, cai, aí se levanta, cai de novo. Por quê? A pessoa tem que querer isso, ela tem que chegar diante de Deus, principalmente, Senhor, eu Eu quero me quero. libertar, eu quero me Eu curar desse quero. mal, de Isso é tudo isso que eu estou humildade, sentindo. né? Isso é Essa mulher, humildade. ela buscou, ela enfrentou uma multidão, Uma multidão. Uma né? multidão. Ela Estava ali em cima enfrentou, dela. Olha a exposição, né? exatamente. Olha a E exposição. como ela tinha problema de saúde, as pessoas na época, elas eram, não tinham bons olhos, a sociedade não tinha bons olhos com os enfermos. Eles eram Não. rejeitados, né? Rejeitado, Imagine o quanto que ela deixado era de lado. rejeitada pela Vivia à sociedade. margem. Sim, É, vivia à margem, pela família, né? era assim Imagine mesmo. aí, ela enfrentou tudo isso porque ela sabia que a cura dela estava em Cristo e ela precisava chegar lá. É verdade. Infelizmente, hoje, as pessoas não se esforçam. Elas inventam desculpa para ir à igreja, porque é muito longe. Porque eu não tenho tempo, que eu preciso trabalhar, não tenho tempo para estar com esses papos, né? Verdade. Tem seminários. Hoje, Deus tem levantado seus filhos e filhas aqui no mundo inteiro, não é só aqui no estado ou aí, Maceió, não. Deus tem levantado no mundo inteiro No mundo pessoas, inteiro. né? No Para mundo ministrar, inteiro. para levar a palavra de cura, ferramentas de cura, mas as pessoas, infelizmente, a grande maioria não quer, Não quer. Não quer. não se esforçam. Não se esforça, sabe? Não quer. Eu fico olhando assim, eu digo, olha, está diante de você. Deus está dando a oportunidade, porque é uma oportunidade, É, né? É uma oportunidade para você escrever uma nova história em sua vida, né? Mas para isso você precisa confrontar. Gente, o confronto, eu sei que não é nada fácil, mas não tem saída, Cleice. A gente sim, precisa confrontar os nossos pecados, a gente precisa confessar os nossos pecados, os nossos erros. Quantas sim. pessoas, né, às vezes, a família está sofrendo, às vezes, uma igreja está sofrendo. Por quê? Por causa de pecados ocultos. Olha a seriedade, olha a gravidade disso aí, né? São vidas. E, lógico, a qualquer momento, Deus, mesmo que a pessoa não queira, você sabe que Deus ele não vai permitir que aquela igreja, que aquela família permaneça no sofrimento. Ele vai encontrar, sim, sempre uma forma de trazer à luz o pecado, mesmo que você Porque não não, queira, a palavra de Deus diz, não há nada em oculto que não, há de ser, que não seja revelado. que não Um seja dia, mais cedo ou revelado. mais tarde, vai vir à tona o que nós fizemos de É errado, verdade, é né? verdade. Um Olha, dia, é palavra, vai se é cumprir. Uma palavra. hora ou outra vai vir à É, tona. E aí, infelizmente, se não vier de uma forma que nós viemos confessar, reconhecer o erro, pedir perdão, ter, né, um conserto diante de Deus, diante da família, até mesmo quando se trata de líder, né, dependendo.
da situação diante da igreja, vai vir o diabo, ele só espera o momento certo para puxar o tapete, então jogar aquele mal no ventilador e espalhar de forma trágica e muito mais dolorosa, né? O Otávio até colocou aqui, Jesus data a idade do trauma da mulher, né? Há 18 anos atrás. E aí eu lembrei agora, Cláudia, que teve um atendimento que eu fiz de uma mulher que ela tinha problemas, no útero, ela não engravidava, ela tinha endometriose. E aí eu fui conversando sobre a história dela e tal, e ela tinha aborto. Ela tinha cometido um aborto na adolescência. Hoje é uma mulher crente e tal, mas vivia com aquele problema, já tinha feito tratamentos e estava tendo que recorrer à cirurgia, porque ela estava sofrendo muito e ela não queria passar por uma cirurgia. E já tinha feito orações, passos de fé, tudo que tinha, né, de ferramenta na frente dela. E aí durante nossa conversa, o Espírito Santo me trouxe o discernimento, né? Eu olhei na ficha dela, que a gente dá uma ficha para a pessoa preencher, como se fosse um raio-x da pessoa para a gente passear. Sim. E aí eu vi lá que ela tinha anotado, tinha feito um xizinho, tinha riscado. Eu digo, acho que ela assinalou e se arrependeu, né? E aí eu disse, isso aqui você riscou porque você confundiu e tal. Aí ela, não, pastora, eu não sei, eu cometi um aborto. E na idade tal, disse, você sabia que isso causa consequências tanto espirituais quanto físicas? O seu útero tornou-se um cemitério, um lugar de morte. Né? Você assassinou já uma geração. Você assassinou várias gerações. Uma criança, é uma geração. É geração. É uma geração. Uma geração. E você assassinou. E aí o seu útero se tornou um cemitério, lugar de morte. E aí as consequências do aborto não traz só consequências físicas, mas espirituais, tudo aborta na vida da pessoa. Sonhos, projetos, saúde, relacionamentos, porque você, de forma espiritual, você invoca o espírito da morte para a sua vida. E aí eu fui explicar tudo isso, né? Até porque na IFOL tem uma aula muito específica sobre as consequências, as implicâncias do aborto. Ela entrou assim, eu fiz ela entender que ela precisava pedir perdão a Deus, eu fiz um ato profético limpando o útero dela de forma espiritual, tal. Menina, você acredita que ela engravidou? Depois de tudo isso, ela foi curada, engravidou, tá a vida bem, para a glória de Deus. Então, você vê, né, que assim como essa mulher de 18 anos, Deus datou, né, há 18 anos. O que aconteceu há 18 anos atrás que tenha deixado ela curvada? Encurvada, né? O que a deixou assim? O que aconteceu, né? O que aconteceu? Ou seja, ela não nasceu encurvada. Não nasceu. Ela ficou no tempo. Aconteceu algo. Ou seja, a doença infeccionou. Nunca podemos esquecer isso, gente. O pecado infecciona. Né? Por mais que ele esteja ali ocultado, por mais que ele esteja ali quietinho, ele é um perigo, porque ele infecciona. E, olha, nós precisamos nos lembrar que, olha, ele vai afetar todas as áreas de nossa vida. Todas as áreas de nossa vida, né? Inclusive aqueles que a gente ama, também serão afetados. Nós precisamos acordar para essa realidade. Nós precisamos acordar para isso aí. A gente precisa lembrar que, olha, se você está dentro da igreja, mas você está como? Eu estou deformado, porque existem deformidades espirituais. Nossa. Não só existe deformidades físicas, existe deformidades espirituais, né?
Eu É, estou a defendendo falta esse do critério. perdão, a amargura da alma, deforma a alma, né? Ressentimento, né? Ressentimento, pecados Ressentimento. ocultos, tudo deforma a alma. Você passa a ser uma Tudo. pessoa triste, uma pessoa amarga, uma pessoa apática, Verdade, uma pessoa verdade, insensível. Existem pessoas que passam a verdade. ser insensíveis, né? Você Isso, passa a ser uma isso. pessoa insegura, medrosa, ou seja, começa a apresentar vários sentimentos e emoções que ali a alma ela vai virar um turbilhão de coisas e ela vai externalizar. E aí quando existe as doenças, que até o Cote fala muito sobre isso, as doenças psicossomáticas. É que ele dá um outro nome, né? A psicossomática é dentro da ciência, psique, É, somática, soma, corpo, né? é a Mente. Então, ele pneumopsicossomática que chama de ele fala. né? Pneumopsicossomática. Pneuma, né? Então, É o realmente, pneu, é isso porque que trabalha a acontece. alma, né? Trabalha a alma, trabalha, vai para o espírito, O né? espírito. Gente, olha, nós estamos falando de coisas que são sérias, né? Ao invés de estarmos dentro de uma igreja nos vitimizando, sabe? Idolatrando, porque muitas vezes nós ficamos idolatrando as nossas próprias necessidades. Não é Sim. mesmo? Nós ficamos idolatrando, nós ficamos ali naquele só churumingando. Nós não tomamos uma atitude. Qual é a atitude que a gente Vícios precisa tomar? emocionais, né, Cláudia? Como? Vícios emocionais, tem pessoas que começam a ter dependência, começam a ter uns vícios emocionais, são viciadas em sofrer, Isso, ficam viciadas isso. eu não quero resolver o passado porque eu atendi uma moça que eu São falo esses dependentes exemplos assim, tá, emocionais. Cláudia? As pessoas que estão assistindo aí, que são pessoas que permitiram que eu contasse testemunho, até contasse Sim, seus nomes, mas sim, eu sim. não acho bom contar os nomes, aí eu falo os seus testemunhos. Sim, Então, é com sim, permissão dessas sim. pessoas. Porque a gente não fala sobre o problema de ninguém, isso é antiético, tanto Não, para não. pastoral, qualquer profissão, né, dessa área. Porque, E aí exatamente. ela tinha ela não queria se livrar da dor, porque era através daquela dor, aquele vitimismo, sabe, aquela autocomiseração, que ela tinha atenção dos outros. E um Se ela se ganho. livrasse daquilo, ela ia ficar bem e não ia ter mais atenção dos outros. E aí ela É ficava, mas aí quem que isso. vai cuidar de mulher, pelo amor de Deus? Então, é complicado pessoas assim, porque fica até É, difícil de tratar. Vai precisar é, trabalhar isso aqui, né? porque tem um ganho, entendeu? Existe um Sim, ganho. Se eu sofro, eu tenho um ganho. Que ganho eu tenho? Eu tenho a atenção das pessoas. As pessoas estão me servindo. O papai, a mamãe sempre vai estar ali fazendo algo por sim. mim, mesmo eu casada, mas o meu esposo, mas os meus... Você está entendendo? Então é uma coisa assim, e vai se tornando crônico. Se torna Exatamente. crônico. E o impressionante é que isso aí vai também afetar a outros de dentro de casa. Quando menos espera, você vai ver filho, filha repetindo, dizendo a mesma coisa. Repare só, eu acho, nós somos mães. Quantas vezes assim você já deve ter dito assim, que eu já disse, eu digo, eu estou com uma dor de cabeça. Aí, às vezes, o Pedro, né? Aconteceu com minhas filhas, mas já são tudo adultos. O Pedro faz assim, eu não quero não, porque eu estou com tanta dor de cabeça. Ou seja, aí eu disse, você sabe mesmo que é dor de cabeça, não é? Mas É, veja a repetição. A pessoa reproduz aquilo ali. Então, nós precisamos ter muito cuidado, porque muito. os nossos filhos, queira você ou não, nós somos referências. Queira Sim. você ou não, nós estamos influenciando, quer positivamente, quer negativamente, os nossos filhos. Né? Os Nós comportamentos são estamos, aprendidos, né, Cláudia? eles são aprendidos.
né? Então, nós precisamos, às vezes, os pais têm dificuldade de admitir os seus próprios erros, né? Eu errei. Todos nós erramos como os pais, porque nós temos os nossos defeitos, mas uma coisa é eu permanecer errando, a outra coisa é eu me dar conta de que eu errei ali. Eu digo, não, peraí, deixa eu consertar isso aqui. Entendeu? É completamente diferente. Não existe uma criação, uma educação perfeita. Não existe também. Mas existe um Deus perfeito. Eu digo sempre, olha, olha para Deus. Ele é o maior exemplo como pai. Olha para ele. O povo costuma dizer que só fala e abre a boca e diz que ele é amor. Não esquece, ele é justiça também, ele disciplina. Ele disciplina, porque maldição, na verdade, ela não está vindo do diabo, não. A maldição vem do próprio Deus. Porque Exatamente. é você descumprindo um mandamento, um princípio, quebrando um pacto, passando por cima de uma ordem divina. Então, Vem assim para mostrar como que tem algo errado, né? é para mostrar, ele não quer, ele não está ali querendo castigar, maltratar você. Não, ele quer apenas que você acorde, acorde, acorde. Olha, tem algo errado, preste atenção. Tem algo errado, eu quero que você se conserte, apenas isso. Né? Porque um pai amoroso, ele disciplina o filho quem ama. Não é verdade? Assim é Deus. Disciplina, responsabiliza, né? Ele responsabiliza. Então, aí é quando eu lembro de Davi, né? Eu sou apaixonada, assim. Eu sei que tem outros também, mas é porque Davi errou tanto, não foi? Mas, assim, ele errava, mas o coração de Davi era extremamente sincero, Chegava quebrantado, né? quebrantado perante Deus. Então, é isso que Deus quer, gente. Olha, todos nós somos imperfeitos, todos nós temos nossas histórias, todos nós, não existe um aqui na Terra que não tem uma história, né? Todos nós temos agora, mas nós temos algo a mais, a oportunidade, o privilégio de confessarmos diante de Deus os nossos pecados, né? De buscarmos ao Senhor, de perdoar e de nos reconciliarmos com Deus. Olha que coisa! Olha que pai amoroso. Então, não Tem esqueça, uma gente. frase assim que diz: não é Ah, o que fizeram comigo, é o que eu vou fazer com o que fizeram o comigo. que eu vou fazer, O eu que que eu digo vou sempre fazer? O assim, que que eu vou fazer com a dor, com a vergonha, com o trauma, com aquele sofrimento? O que que eu vou fazer? Eu vou guardar, vou ficar me vitimizando, vou chorar, vou ficar doente, ou vou pegar, lançar na cruz, exercer o perdão, que o Senhor fala em várias passagens da Bíblia sobre o perdão não é bilateral, é unilateral, ele não precisa vir para ir, né? Eu tenho que perdoar. Se vier de lá, glória a Deus, amém. Mas se não vier, isso, fica a pessoa e Deus. Mas eu já cortei aquela corrente que me ligava à pessoa, né? Que me causou aquele mal. exatamente, Não estou mais exatamente, carregando a dor, né? E aí, o que que eu vou exatamente. fazer? Eu vou continuar vivendo uma vida de desgraça, uma vida de sofrimento, de dor, comiseração, coitadinha de mim, porque meu pai fez isso, porque não sei quem fez isso, porque eu fui traída, eu fui traído, eu vivo uma vida de miséria, não sei o quê. Ou tomar uma atitude, um posicionamento, não, isso não vai se repetir na minha vida o que passou lá. Eu encerro hoje aqui, eu decido Sim, eu perdoar, eu decido viver uma nova renuncio. história, né? Isso, Então, ponto isso, final. isso. Eu lembro E que na aí minha você. adolescência, sem ter conhecimento, sem conhecer Deus, inclusive, eu era revoltada com Deus, eu achava Deus muito injusto. Porque a forma que nós nos relacionamos com os nossos pais biológicos, com o pai, com o nosso pai, é a forma que a gente Uma forma que provavelmente é se verdade. relacione com Deus, né? Então, como eu não tinha relacionamento, eu era revoltada com meu pai, eu odiava ele ao ponto de desejar que ele morresse, planejar matar ele. Eu me relacionava com Deus. E aí, nessas minhas raivas e iras que eu tinha com relação ao meu pai, aconteceu um episódio que eu abri minha boca e disse assim: eu
não vou ter um casamento igual meu pai e minha mãe tiveram. Não vou ter. Eu não vou casar com um homem igual meu pai. Eu não quero um casamento, não quero. Então, Cláudia, eu trabalhei para que aquilo não se repetisse na minha vida. E graças a Deus se cumpriu. Porque eu decidi que não era o que ele fez para mim, o que eu fiz com tudo que ele fez comigo? Lancei na cruz. Então, eu não repeti a história. Né? Não repeti a história. O meu casamento, para a glória de Deus, é totalmente diferente do que os meus pais tiveram. Né? Eu sou feliz, ele está assistindo, não vai se achar muito não, né? Mas é um marido maravilhoso, um pai espetacular, um pastor, ele também como o teu esposo, você fala que ele é teu pastor, o meu também é meu pastor, ele é meu amigo, meu amante, meu companheiro, é tanto que nós estamos juntos desde a nossa adolescência, né? E aí, eu decidi isso, então se a pessoa tomar uma decisão, um posicionamento diante da sua história, não vou mais viver aquilo do meu passado. Eu não vou deixar o meu passado ditar o meu presente e quem eu sou hoje. Né? Quem que eu sou hoje? Eu sou filha de um Deus maravilhoso, de um Amém. Deus que tem sempre cuidado da gente, que tem nos dado oportunidades, como você falou, né? Que tem cuidado com muito amor, com muita paciência. Porque o povo desobediente somos nós, né? O povo desobediente, pense, gente, aí o povo fica falando dos israelitas, não fala dele não. Qual a diferença? Fala da gente, porque nós somos... Qual a diferença deles para nós? Qual a diferença? Me diga, por favor, que povo chato, gente. Eu digo, a gente reclama, se tá bom, se tá ruim, a gente reclama, né? Resmungamos, a gente fica o tempo todo e Deus nos dando, fazendo. Nos amando, abençoando, guardando, né? E a gente aí a gente tem que receber isso e entender, independente, pela graça nós somos salvos, mas nós precisamos buscar a nossa libertação. Nós somos salvos, porém precisamos ser libertos. Né? A nossa alma precisa ser curada, liberta de muitos cativeiros, de muitos traumas, de muitas dores. Né? É verdade. Olha... E aí jogar tudo isso na cruz, é perdoar. No pastor, é só perdoar? Teve um que chegou para mim revoltado. Não acredito que é só perdoar. Eu digo, mas o que você quer que eu fale? É só perdoar. Mas aí, pronto, aí a pessoa vai ficar livre. Porque às vezes a pessoa tem um pensamento errado, né, Cláudia? Que se a gente perdoar aquele que nos ofendeu, ele tá livre da justiça, né? Vai viver lá benzinho. Não, ele vai sofrer as consequências do seu pecado. O que ele plantou, ele vai colher, lei da semeadura. Só que não somos nós que vamos determinar isso. Né? Nós somos nós temos um Deus justo. Nós temos um Deus que julga cada situação. Não pertence a nós, né? A vingança não pertence a nós. A gente precisa lembrar disso. Deus é justo, gente. Deus é amor, mas é justiça também. Justiça. Olha só, gente, existem traumas e feridas que um simples aconselhamento ou uma medicação, sabe, não vai ajudar, não. É preciso ir muito mais fundo, é preciso você, de fato, mergulhar na cura espiritual, tá? Porque quando você está aí tomando medicações, e você toma medicações por anos, e você não melhora, e você não vê nada daquilo ir para frente, a sua vida tem alguma coisa aí. Stop. Né? Stop, não é um aconselhamento, não, também, tá certo? Você precisa mapear e ter um mapeamento aí extremamente responsável, um mapeamento ali onde vai fundo, né? Para poder ver o que causou todo esse trauma aí. Por quê? Porque esses traumas, gente, eles causam e eles constroem fortalezas. Sim.
fortalezas, onde o inimigo nos ataca de dentro. Olha, é de dentro de nós. Não é de Tudo fora, aqui. não. É tudo aqui. Então, a gente precisa chegar, olha, através de mentalidades doentes que aprisionam a alma, comprometendo a capacidade de se relacionar de forma saudável. É isso que faz, né? Então, os traumas, os problemas que ali não estão sanados, não foram resolvidos, os conflitos, as feridas que estão em aberta, você só botou uma maquiagem por cima, isso aí cria fortalezas e vai destruindo cada vez mais. Destrói a você e destrói a quem estiver perto de você também. Né? Por quê? Porque eu digo assim, que a gente, ou a gente pode contaminar, né? Ou a gente contamina, ou a gente contagia de uma forma boa, ou a gente contamina com alguma coisa ruim, né? Então, é isso que acontece. Eu conversando com a minha filha esse final de semana, eu disse para ela, eu disse, ó filha, quando eu olho para vocês e vejo as bênçãos do Senhor, né? Eu vejo assim, eu louvo a Ele, né? Eu digo, eu louvo ao Senhor em vê-los abençoados. Por quê? Porque são bênçãos que estão assim, a bênção, ela, né? Ela vai sobre toda a geração. Aí eu digo, eu fico muito feliz, eu louvo a Deus, eu não paro de agradecer a Deus. Eu digo, filha, do mesmo jeito seria se de repente eu vivesse em pecado. Se eu vivesse em pecado, vocês estariam sofrendo. Nossa vida seria uma vida de sofrimento. Né? Então, nós precisamos ter consciência disso, os pais precisam ter consciência disso, que, olha, uma família doente é uma igreja adoecida. Líderes doentes são igreja doente. Então, o próprio líder ele precisa ter consciência, ter humildade para Sim. reconhecer e admitir, assumir. Eu achei tão bonita essa semana, sabe? Eu não gosto de acompanhar, eu não vejo negócio de fofoca, eu não gosto dessas coisas, não. Mas eu vi algo bonito assim, é que teve um pastor que, às vezes, quando a gente fala demais, quem fala muito, às vezes acaba falando e se perdendo, né? Falando o que não Sim. deve. Então, chamou os irmãos aí, usou uma expressão terrível. Até eu me fiquei chocada com a expressão. Digo, nossa, gente, ele não pensou, meu pai, no que ele disse. Aí o pastor Silas pegou e disse para ele, né? Deu uma resposta em cima daquilo ali. Mas depois o pastor, esse mesmo pastor que usou a expressão, pediu perdão, reconheceu que errou. Aí o pastor Silas chegou e disse, eu já perdoei há muito tempo, irmão. Olha, irmão, eu também erro, nós erramos, nós somos sábios. Eu digo, mas a coisa mais... Aí o pastor Silas disse, mas a coisa mais bonita do ser humano é o que o irmão está fazendo, né? Reconhecer, né? É reconhecer que errou. Então, muitos líderes hoje estão necessitando reconhecer que precisa Sim. de ajuda, que precisa ser reciclado espiritualmente, que precisam mergulhar mais profundamente, parar de ficar ali só naquele oba-oba, sabe? De ir mais fundo, sabe? Por quê? Porque nós, mais do que nunca, necessitamos de intimidade com Deus. Nós, Sim. mais do que nunca, precisamos conhecer quem é esse Deus, parar com essa ladainha de ficar apenas indo para a igreja para chorar, para se emocionar, para pedir Mostrar os uma outros, capa, né? Mostrar mostrar uma uma capa, uma máscara, capa, né? uma máscara. Sabe? Pare com isso, porque é a nossa vida que está em jogo, é a sua vida, é a vida da sua família, é a vida da Exatamente. sua família. Então, nós precisamos ter cuidado. Aí é quando eu lembro, é de Eli ou Elias? Não, Eli, né? Eli. Lembro de Eli, os filhos errando, né?
E aí Deus mandou avisar e Eli fazia vistas grossas. E aí, quando os filhos morreram, Eli ficou, quando soube da notícia, caiu para trás, morreu. Morreu Né? também. Mas Deus avisou. Né? Então, nós precisamos, gente, antes de nós amarmos filhos, antes de amarmos marido, antes de amar a esposa, nós temos um Deus que está acima de tudo e de todos, né? Sim. Então, antes de amar meus filhos, antes de amar o meu marido, eu amo a Deus, eu tenho que servi-lo, nós temos de adorá-lo, nós temos de servir em espírito e verdade, e nós precisamos ser verdadeiros diante dele. Quando não somos verdadeiros diante dele, toda a igreja sofre. Sofre. Todos Cláudia, sofrem. você falando sobre a questão da liderança aí, eu e o meu esposo, quando nós voltamos, né, da IFOL, nós fizemos juntos, isso foi em 2017, não faz muito tempo, não, 2017, nós reunimos primeiramente nossos filhos, nos reconciliamos, pedimos perdão, nós estávamos perdendo nossos filhos debaixo do nosso próprio nariz, achávamos que por eles estarem dentro da igreja conosco todos os momentos, eles estavam bem, né? Mas a gente não sabia o problema, os sentimentos que eram nutridos, a falta que... Sim, a falta que eles sentiam de nós temos que ter que dividir seus pais com tantas outras pessoas. E a gente não parava para ouvi-los, para ouvir as dores deles, as raivas, as revoltas, nada disso. Então nós nos reconciliamos, sentamos com eles. Até a Valentina ainda era muito pequenininha, mas até ela ficou ali se entender, mas a gente trabalhou ali com ela no meio, envolvida. Depois nós viemos aqui no altar da igreja, onde nós somos pastores, e pedimos perdão para a igreja. Porque nós éramos pessoas feridas e feridos ferem outras pessoas. E nós ferimos quantas pessoas, quantos membros da nossa igreja nós ferimos? Nós sangramos em cima daqueles que não nos feriram, que não tinha nada a ver com aquilo. Porque o nosso problema não era a igreja, não eram os membros, era o que aconteceu com a gente lá atrás, né? E quando nós entendemos isso, nós mudamos todo o nosso comportamento, a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de falar. Nós passamos a compreender também, porque nós passamos a entender a história de cada um e exercer a empatia, né? E compreender o comportamento e ajudar. Então, de 2017 para cá, eu digo assim, que esse processo de cura e libertação que iniciou conosco, ele não salvou só a nossa vida pessoal, né, com os nossos sentimentos, as nossas emoções, mas salvou o casamento, salvou minha família, salvou a igreja. A igreja, exatamente. Salvou a igreja. E hoje nós temos, o nosso trabalho, a nossa forma de trabalhar mudou completamente, sabe? A nossa forma de aconselhar, de lidar com os problemas, com os conflitos das pessoas. Mudou. Quantas vezes, Cláudia, eu me sentindo um bagaço de mulher, me sentindo o pior ser humano da face da terra, sem entender os meus sentimentos, eu ia aconselhar mulheres que estavam passando por um problema igual, eu tinha que, sei lá, né, colocar uma máscara ali que estava tudo bem comigo para passar. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, né? Por isso, viu, Cleice, que eu sempre disse às pessoas, e uma vez eu dizia muito, quando eu ensinava na faculdade, eu digo, olha, gente, empatia não é isso que vocês falam aí, não é isso aí bonitinho, não. Empatia é muito mais do que isso, sabe? Empatia é eu, de fato, parar para compreender e entrar na vida, no mundo, nos sentimentos do outro. E isso é extremamente difícil. Então, hoje se tornou uma moda a palavra empatia, só que as pessoas não sabem a profundidade da empatia, sabe? Ela vai além,
ela vai além, nós precisamos aprender a desenvolvê-la com Cristo, porque Sim. quem foi, ele sim deu o maior exemplo, ele é uma referência em empatia, sabe? Quando Porque, ele se Cláudia, colocava ali no lugar de cada um para poder hoje o ser chegar humano e está tão chegar. egoísta, né? Você concorda comigo que o ser humano é tão egoísta, tão egocêntrico, Demais, que é demais. meu mundo, meus problemas, resolva, eu não quero saber dos outros. É Então, quando você verdade. se põe nessa posição de exercer a empatia, de entender, de compreender e ajudar aquela pessoa, de você entender o comportamento, a história da pessoa, por que ela está sofrendo aquilo, e você se colocar ali né, de forma com o coração cheio de compaixão, de amor por aquela pessoa, independente do Independente comportamento, da de qualquer personalidade dela, coisa, se é bruta, se é uma pessoa ignorante, se ela é uma seja pessoa ruim, for, independente né? do que for. Independente disso, se a gente se coloca assim, as pessoas hoje não. Infelizmente, a humanidade hoje está se tornando uma humanidade insensível ao sofrimento, insensível ao próximo. É Não verdade. ama, né? Aí a Não, palavra de Deus diz o quê? Amai não. o próximo como a si mesmo. Se tem muita E gente que aí, nem se ama, nem se ama, que nem não se cuida de perdoa, si, não se perdoa, não se aí como é que vai valoriza. tratar o ser humano, o próximo? Como? Como? Né? Então, a gente precisa começar, tá? Por isso que eu estou dizendo, né? Eu acredito que essa vai ser. Nós iremos ainda fazer muitas e muitas lives, porque toda Amém. segunda-feira eu tenho que trazer esse tema. Nós temos de nos aprofundar cada vez mais, né? Verdade. Porque as pessoas precisam, né? Isso, eu tenho um desejo dentro de mim, isso já é dentro de mim mesmo, assim. Deus me fez assim mesmo, né? É inerente, né? É cuidar de pessoas, é uma coisa assim que pulsa dentro de mim, é o cuidar, independente. É o chamado de Deus para a sua vida. É um chamado, sabe? É independente de classe social, independente de quem seja, independente de qualquer situação. É uma coisa assim que, meu Deus do céu, sabe? Então, nós precisamos cuidar de pessoas, nós necessitamos, né? Formar pessoas assim, mas instrumentalizar essas pessoas. Porque, Sim, olha, gente, nada disso aqui que eu ou que a Cleice está falando nós estamos dizendo assim, sem fundamento sim. ou fazemos por um acaso. Não. Tudo isso aqui, gente, é feito com muita responsabilidade, Sim. precisa-se de estudo, é necessário nós termos discernimento e maturidade espiritual, inteligência emocional, né? É necessário ter domínio próprio, é uma constância isso em nossa vida, porque a gente não Um adquire isso de investimento uma em hora para outra. conhecimentos, né? É um Você investir. investimento, né? É um As pessoas hoje não querem investimento. investir, Cláudia. Não querem investir, elas querem a cura, elas querem a libertação, elas querem a resolução dos seus problemas, mas elas não querem investir num livro que vai trazer a luz, que vai mostrar, vai trazer mudança de mentalidade acerca de até um assunto que ela está vivendo, aquilo pode trazer a cura para ela, aquela leitura. As pessoas É não querem verdade. investir mais na Bíblia, leitura da Bíblia, estudo da Bíblia, comprar, né? Até para comprar, porque tem muitos crentes que vão para a igreja que nem Bíblia leva. É verdade. E hoje tem até a Bíblia virtual, né? Nem isso. Nem Vai dizer que isso. lê, que não lê, não. Mas E aí as não, pessoas não querem investir, não querem investir em seminários, não estão querem investir pagando preguiçosos curso. espiritualmente. Estão preguiçosos espiritualmente. Quer na É, pouquinho. Quer na pouquinho. mas Sabe? aí investem, quando estão no desespero, investem em drogas, investem nas fugas, investem na Nas prostituição, fugas. investem em todas as coisas que erradas são ilícitas. Mas quando é para trazer algum benefício para a sua alma, acham caro. Sabe, você fez uma Para o seu faculdade de espírito. psicologia, você fez curso para você saber o que você sabe hoje, você estudou, você investiu. E Eu, eu continua fiz, estudando. eu fiz E seminários, continua eu fiz a escola de estudando. libertação, não foi barato não, mas eu não podia não.
Só que eu pedi para Deus, Senhor, eu preciso me dar condições, me dá uma forma de conseguir As pagar esse curso. possibilidades, a É, me possibilidade, dá né? possibilidades. E Deus abriu Possibilidade. as portas e tem aberto até hoje, sabe? E eu Amém, não, e amém. hoje eu valorizo cada curso, eu valorizo cada conhecimento, cada livro. Eu não tinha hábito de ler também, mas hoje eu amo ler, eu amo estudar, eu amo, porque aquilo me trouxe uma mudança de mentalidade. Sabe quando você falou em fortalezas que o pecado, que os traumas trazem, levantam fortalezas na nossa mente? As falsas crenças das quais nós somos criados, são as falsas crenças das quais nós As somos criados, falsas nós somos crenças, ensinadas, né? E somos isso aí a gente tem que ensinados destruir. e construímos uma vida em torno dessas falsas crenças. Mas, gente, para finalizar, porque senão, minha filha, essas duas Nós vamos mulheres longe, né? aqui, elas não vão parar, sabe? Vai cair a live e a gente não para. Gente, olha, é necessário uma linha de ação inteligente no processo clínico da cura e libertação da alma. Isso sim, como a Cleice está colocando, é necessário tudo isso. Todos esses estudos que nós fizemos e permanecemos fazendo, Sim, porque temos de sempre. permanecer fazer, né? Nós não podemos parar, porque Deus se revela o tempo todo. Ele está sempre nos mostrando coisas novas, mas para isso nós temos de buscá-lo. E eu quero que você se despeça das pessoas, Cleice, aí, porque eu sei que eu ainda vou fazer alguns atendimentos, tem gente me esperando. Ô, Glória, isso que é bom. Então, primeiramente, eu agradeço a Deus por esse momento maravilhoso, esse privilégio que Ele nos dá. Toda oportunidade dessa de falar sobre aquilo que Amém. eu amo, sobre aquilo que aconteceu, que eu vi, a cura, a libertação, né, que é constante até hoje. Até a volta de Cristo nós teremos que passar pelo processo, né? É E eu verdade. louvo a Deus por isso, louvo a Deus pela sua vida, que Deus tenha Sim. levantado como um instrumento espetacular na vida de muitas pessoas. Parabenizo, assim como o pastor, eu ouvi ele, o pastor Otávio, lhe parabenizando por essa iniciativa Eu vi também. também, muito Eu já lhe obrigada. admirava, lhe admiro ainda mais, né? Quero Amém. agradecer a presença de todos que estão aí acompanhando a gente nesta live, a igreja, eu vi alguns membros aqui da igreja, discípulas aí entrando, comentando, quero agradecer, amo todos vocês e que nós estamos aqui para ajudar, para agregar, né? Para somar, para cumprir o propósito de Deus naquilo que o Senhor tem para a sua vida, né? Com todo aquele conhecimento, com toda a nossa experiência que nós adquirimos, né, empírica ali, e nós vamos estar cumprindo a vontade de Deus. Eu fico agradecida pelo convite, viu? Eu E agradeço. Para mim é que foi uma honra, né, poder amém, estar com você, Gleice. Né? E olha, é amém. uma honra conversar com pessoas assim, que amam ao Senhor, que faz a obra do Senhor, né? E que hoje, mais do que nunca, estão aí, né? Mergulhados na cura e na libertação, buscando, né? Salvar, resgatar Verdade. vidas, né? Sim. Que estão ali presas, aprisionadas dentro da própria igreja. Então, eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelo ministério de vocês, pela família de vocês, que Deus Amém. abençoe vocês cada vez mais. E a gente vai se falando, porque a gente vai ter outros encontros, com fé em Amém. Deus. Eis-me aqui. Beijo, minha querida. Fica Beijo, com querido. Deus. Se cuidem. Amém. Tchau. Tchau. Gente, ai, ai. Isso, gente, boa noite para vocês. Boa noite a todos vocês que entraram. Foi maravilhoso poder saber que, olha, eu estou feliz demais, porque é um tema que não é fácil de se falar, mas que vocês vão ver Cláudia falar muito de hoje em diante, não, né? Porque desde alguns dias eu venho falando. Semana passada foi uma bênção com a Camila Pituba, que estava aqui assistindo também, né?
E nós vamos ter outras também com a Camila. Nós precisamos, gente, nós precisamos resgatar, trabalhar justamente assim, né? É resgatar esse resgate do espírito, tá bom? Um beijo bem grande no coração de vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, a família de vocês, que proteja a todos e que possa trazer a paz que vocês necessitam e que possam trazer a vocês a humildade de coração que vocês precisam para serem libertos, buscarem a cura e assim confessarem os seus pecados e serem perdoados e perdoarem também. Em nome de Jesus. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus. Amém.